Então vamos conversar. A gente vai só conversar sobre a maternidade da senhora. Coisa bem simples. Só que não. Só que são 4. Só que são 4. Só que são 4 maternidades, é verdade. Então, quero que a senhora me conte. Quando que foi a primeira gestação da senhora? Pois é, eu tinha acho que 19 anos quando eu engravidei. Daí, quando eu estava perto dos 20 anos, é que ele nasceu. Em 66. Em 66. É, eu casei em 64, ele nasceu em 66. Então tá. E daí depois veio a tia Isabel. Depois, dali mais 2 anos, nasceu a Isabel. Ela nasceu em 68. E daí depois? Depois foi a Elaine, ela nasceu em 70, bem na Copa do Mundo que o Brasil foi tricampeão. Ai, que coisa chique! É, viu? Essa marcou, né? Essa foi poderosa. É. E por último? Por último, depois de 13 anos, nasceu a Lilian, em 1983. Olha só. 4. É, 4 filhos. E onde que a avó estava morando quando engravidou pela primeira vez? Morava no Véu de Noiva, município de Morretes, bem no alto da serra. É, e a segunda gestação também estava lá, né? Também estava lá, a terceira também estava lá. 3? Só que o Benir nasceu na Lapa, né? A Isabel nasceu lá no Véu de Noiva mesmo, porque não deu tempo de pegar trem e ir para Curitiba, que eu pretendia ter ela em Curitiba. Daí a Elaine, como eu estava na Lapa, ela nasceu na Lapa mesmo também. É, e como que... E a Lília nasceu aqui em Morretes. Ah, é? E a gestação já foi aqui em Morretes? Já foi aqui. E como que a senhora se preparou para essas coisas? Teve preparação ou foi tudo normal, assim, foi correndo o dia normal? Não, para eu ter o Benir, eu estava na Lapa com os meus pais, morando não, passando esse tempo assim lá com os meus pais. E daí, quando foi uma noite lá, eu me senti diferente, uma dorzinha aqui, outra dorzinha ali. Daí eles me levaram para a maternidade e ali ele nasceu. É. E foi parto normal ou foi Foi cesárea? parto normal. Parto normal. Na raça e na coragem. Foi primeira, né? Primeiro parto, né? Então, foi meio difícil, mas por inexperiência, né? Daí a Isabel, como eu morava no Véu de Noiva, eu já estava com uma mala cheia de roupinha dela e roupas minhas também, né? Pra gente ir para Curitiba, que ela ia nascer em Curitiba. E no fim foi uma bela noite lá, eu passei mal e ela acabou nascendo ali em casa mesmo, no Véu de Noiva. A mulher veio apenas para me examinar, ela acabou me ajudando a ter o nenê. Ali ele nasceu na hora. Nasceu em casa. Eu estava me controlando, me segurando o mais que podia. Quando ela chegou, eu deixei que nascesse nas mãos dela, né? E no fim não era para ser assim, mas não tinha mais como me segurar. Ela que cortou o cordão? Ela que cortou tudo e ela tinha um reumatismo na mão, sabe? Ela não conseguia quase mexer, por isso que ela não quis me atender. Mas ela veio só para me fazer um exame. E no fim, ela na marra, ela teve que ajudar no parto. E da tia Elaine foi na maternidade? Foi na maternidade também. Eu fui para a maternidade, eu acho que era umas 4 horas da manhã, da madrugada, né? E ela nasceu ali eu não lembro mais, mas ali por 4 horas da manhã, eu acho que ali por 6 e pouco, 7 horas, ela já nasceu. Foi um parto muito rápido, sabe? A tia Lilian foi na maternidade, foi no hospital aqui em Morretes? Foi no hospital aqui. Ali eu já tinha combinado com o médico de fazer uma cesárea, porque daí eu já queria aproveitar que iam abrir minha barriga mesmo para fazer uma laqueadura. Porque então daí eu já estava já com quase 40 anos, né? Então daí não dava para ter mais, né? Porque daí já viu. Teve todas as experiências, ó. Parto Toda. normal no hospital, parto normal em casa, parto rápido e cesariana. Coisa boa. E aconteceu alguma coisa diferente? Assim, na hora do parto, além do parto ter sido em casa? Não, foi essa rapidez quando a Elaine nasceu,
Foi uma coisa assim até assustadora, sabe? Foi a impressão que eu tive que foi o mais rápido de todos. Porque eu tava na minha cama, assim, na enfermaria, né? Tinha uma enfermaria com mais 5 camas, sabe? E por sinal, uma que tava do meu lado tinha sido minha colega quando eu tava no ginásio. Que legal. Se não me engano, era Arleta o nome dela. E daí a gente conversou, ela também com uma barriga grande, enorme, e eu também, né? Dali a pouco eu comecei a gemer, aquela dor, aquela dor, aquela dor, e cada vez mais forte, cada vez mais forte. E a enfermeira veio fazer a ficha de todas nós, né? E eu tava transpassada de dor, né? Daí a enfermeira só me bateu no braço assim, fique quietinha, ainda vai demorar. E eu pensei, ai meu Deus, mas não falei nada, né? Porque eu ia dizer, né? Fiquei quieta. E a coisa foi ficando cada vez pior, e pior, e pior, e pior. Daí a enfermeira saiu, foi cuidar de outros serviços, né? E essa Arleta, minha ex-amiga do tempo de mocinha ainda, quando chegou numa altura, ela ficou com pena de mim, né? E tava que, nossa, não aguentava mais. Daí ela disse, Irina, você quer que eu vá chamar a enfermeira? Eu disse, eu nem sei, porque ela disse que ainda ia demorar, ela que me examinou, né? Daí ela parou um pouquinho. Quando foi, dali a pouco, ela ficou assim, né? Penalizada de mim. Daí ela foi até a porta do quarto e viu a enfermeira e fez sinal pra ela que viesse, né, me atender. Daí ela chegou, veio do meu lado, ela perguntou, o que tá acontecendo, dona Irene? Eu disse assim, eu tô com uma coisa na barriga, uma vontade de ir no banheiro. Ela disse, então eu vou trazer a comadre, né? Daí eu disse, não é de comadre, é o intestino que tá forçando, né? Imagina como é que eu ia num vaso, né? Daí ela disse, então não é, isso aí é a criança que já tá forçando pra descer, né? Daí ela foi lá, abriu bem a porta e pegou uma maca e trouxe do meu lado ali pra eu tentar ir passando pra maca. E ela gritava, falava assim, apressada, dizia, não faça força, não faça força. E eu fui, né, fui indo, deixei que me levasse, ela me levou pra sala do parto. Quando ela parou ali, que ela me pôs na maca que era pra ter na criança, ela disse, não faça força, não faça força. Mas eu na primeira dor já dá aquela vontade na gente de fazer força, né? Eu fiz e a criança já nasceu. Mas não deu tempo nem dela pôr as luvas, sabe? De borracha, nada. Nasceu assim. Foi ficar ali e já nasceu. Se eu estivesse no quarto, eu ia ganhar no quarto mesmo. E como que foi a amamentação dos 4? A amamentação até um tempo foi no seio. O que mais mamou, mais tempo, foi o Obinir. Até 8 meses ele mamou. Daí depois foi diminuindo muito o leite e ele não se sustentava com o que eu tinha, né? Daí às vezes eu tinha que inteirar com alguma outra coisa, assim, um leite ou de vaca ou de lata, né? E tinha que inteirar um pouquinho, depois ele, com 8 meses ele já estava até comendo sopinha já, então a gente sempre inventava uma coisa ou outra para ir acrescentando mais, né? Daí depois... A segunda era a Isabel mamou até 6 meses. Também, daí tive que começar a dar outras coisas além da mamada do seio. Depois a Elaine também mamou quase isso, uns 5 meses por aí. E a Lilian também mamou mais ou menos uns 4 meses. E daí a gente já estava dando uma frutinha amassada, uma maçã raspadinha, sabe? Ou um mingauzinho de casa, um mingau de maisena ou de aveia, daí passava na peneira. Depois já logo eu comecei a dar sopinha, né? E eles foram se criando, graças a Deus, sadios, né? Que bom. E a senhora trabalhava antes de engravidar ou não? Não, é só em casa, Nas né? 4 foi em casa? Foi em casa. Quem era a pessoa que mais te ajudava com os neném? Com os 4? Ou era só a senhora mesmo? Era comigo mesmo, eu e mais eu. Eu e mais eu. O vô trabalhava fora? Trabalhava o dia inteiro fora de casa, né? Quando Ele chegava, ele tinha que picar lenha, porque a gente só tinha fogão de lenha, né? Então, e lá em Véu de Noiva chovia muito, tinha muita garoa, toda vida, aquela chuva, sem parar, e daí aquelas fraldas das crianças, que era fralda de pano. Então tinha que lavar, eu tinha umas 40, 50 fraldas mais ou menos, mas tinha que estar lavando, pôr pra corar no sol, sabe? Daí pra sair aquelas manchas, né? fazer pão em casa, assar longe, carregando as formas de pão, tudo para subindo o morro, descendo o morro, é verdade. Meu Deus, subindo o morro? Subindo o morro com 3 formas na mão, O assim. forno ficava bem longe. Ficava longe e era subida, assim, sabe? Tinha... E eles te ajudavam com a tia Lilian também ou não? Era só correria da criançada? Não, porque eles eram muito pequenos, né? Eram muito pequenos. E qual comida que a criançada mais gostava? Sopinha e fruta amassadinha, assim, sabe? Mas quando eles estavam maior, assim,
Tinha alguma coisa que a senhora fazia que eles falavam, Bolo. Eu sempre Fazia uma coisinha, fazia bolacha em casa, sabe? Tudo assado nesses fornos de fora de casa, assim, sabe? Fazia bolacha, fazia bolo, fazia aquelas bombas, sabe? Que a gente compra às vezes em Curitiba, né? Nas confeitarias. Eu sempre estava inventando, era... Leite não podia faltar lá em casa, sabe? Gostava. Gostava. Que bom. E como que a senhora via a educação para as crianças? Como que a senhora achava que tinha que ser? Pois a educação, eu sempre procurei fazer tudo isso na hora certa, no momento certo, que eles tivessem assim uma idade que fosse própria para eles terem capacidade de aprender, sabe? Porque quando são muito crianças, eles não entendem muito bem, né? A gente como mãe, a gente observa tudo isso. Do que a senhora brincava com eles? Brincadeira... Eu não estou bem lembrada, não sei se era bola, boneca, essas coisas assim, sabe? Porque a gente... Eu não tinha muito espaço, assim, para brincar. A nossa casinha lá, que a gente morava, era muito pequena, sabe? Tinha 2 quartos, uma salinha, uma cozinha, o banheiro já era fora, sabe? Mas a gente comprou uma televisão logo, então daí eles gostavam de assistir o desenho de televisão, né? E tinha 2 crianças que moravam assim no nosso quintal. E eles fizeram amizade com essas crianças e brincavam juntos. Mas tinha um casalzinho de criança. Então as meninas brincavam com a menina, né? E o Albenir brincava mais com a menina. Mas eu não tô lembrada se era bola. Já faz tanto tempo, né? Faz 50 e tantos anos já, né? E a senhora lembra se tinha alguma música que a senhora cantava para eles? Tinha. Eles cantavam também. A Isabel, por exemplo, ela gostava muito daquela música. Não sei se foi Isabel, acho que foi o Elaine, que gritava bem, mas bem alto, sabe? E viva a rosa, sabe aquela música do Moacir Franco? Mas ela gritava, aquilo fazia eco longe, assim. E a gente ria, que nossa, e ela ficava muito feliz de cantar. O Albenir já era mais, puxava mais pelo gosto do pai, né? Então era aquelas músicas do Nelson Gonçalves, aquele samba canção mais antigos, assim, e ele cantava também. Do que a senhora mais sente saudade de quando tinha bebê em casa? Tem alguma coisa que a senhora sente saudade? Pois sabe que a gente sentia saudades de quando eles estavam assim andando já, brincando. O Albenir sempre foi muito obediente, fazia tudo certo, sabe? Ele chamava a atenção das irmãs porque ele queria, sabe, que elas também fizessem tudo certinho, né? Qualquer coisa que elas faziam que ele não achava bom, ele chamava a atenção delas. E teve coisas que entristeceram, como aquela queimadura dele no braço, né? Que foi um horror aquilo. Então aquilo foi um trauma pra gente, sabe? Foi muito horrível aquilo. Então saudades não tenho, mas foi uma coisa que marcou muito, sabe? O sofrimento dele, né? Por causa daquilo. Mas os aniversários que a gente fazia, fazia questão de fazer salgadinho, docinho, brigadeiro, sabe? Aquela bolinha de coco, que eu não me lembro como é que... Beijinho de coco, sabe? Fazia salgadinhos de tudo quanto é jeito. Fazia rocambole, sabe? Fazia de tudo. Mas foram aqueles momentos que tudo que eu pensava de fazer, eu fazia e acertava, sabe? Enfeitava bolos, assim, na minha maneira, mas tudo dava certo e saía bom e eles gostavam muito. Mas não é assim dizer que é uma saudade, é aquela força de vontade da gente de tentar fazer e conseguir fazer, sabe? É uma lembrança boa. Boa, né? É. Com certeza. As próprias custas, né? Mas conseguia fazer, né? Pra você ver como a senhora é uma mulher forte. Olha a quantidade de coisa que fazia sozinha. Nossa, foi Morando longe da mãe, morando longe da família toda e fazendo tudo sozinha. Até bolo artístico, essas coisas, tudo eu fazia, sabe? Nossa, eu mesma eu não entendia como é que eu conseguia fazer. É força de vontade. Força de vontade. E conte, a senhora tem uma mensagem para falar para as mães de hoje? Alguma coisa que a senhora aprendeu assim com a maternidade e acha que a senhora pode falar para as mães assim, ó, de coração? Bom, acho que o que eu poderia dizer para as mães, em primeiro lugar, ter muito amor nos filhos. Mas só que o amor, só o amor, não basta. Tem que ter a educação. E educação não significa fazer tudo o que o filho quer. Você tem que pensar primeiro em deixar um ensinamento para a criança.
Um ensinamento não maltratando, não surrando, não castigando. É um ensinamento assim, fazendo a criança entender, conversar com a criança, fazer a criança entender o que ela não pode fazer, o que não deve fazer, que seja prejudicial para outras crianças, para outras pessoas. Ela tem que aprender a tratar outras crianças como ela gostaria de ser tratada. Porque às vezes, sim, certas mães que surram os filhos porque eles fizeram alguma coisa errada. Só que só surra não resolve. Se a mãe não conversar com a criança, não explicar por que ela não deve fazer aquilo. Então é preferível que ela converse, explique, faça a criança sentar na frente dela e ela contar por que não pode. Que aquilo dói, aquilo machuca, aquilo prejudica a outra criança, que aquilo que ela está fazendo está errado, que ela não pode cometer erros, ela tem que fazer as coisas que façam bem para ela e façam bem para os outros, sabe? Então, fazer a criança entender. Tem certas coisas que não adianta se querer, não vou entrar nesse assunto. Tem que entrar, tem que conversar com a criança. Às vezes eu fico pensando, claro que na minha vida, eu acho sim que eu não fui perfeita, né? Eu acho que erros, acho que não tem ainda quem não cometa erros, né? Mas eu acho que eu sempre procurei fazer a coisa assim de uma maneira clara, correta, sem mentira nenhuma, porque uma hora a criança vai entender o certo e daí ela vai perder a confiança na mãe, porque a mãe só contou mentiras. E daí que conceito ela faz da gente, se a gente encheu ela de perder mentiras, em vez de contar a verdade. Então, eu sempre procurei contar a verdade, por mais que fosse difícil, mas eu fazia a criança, é isso que eu digo, saber conversar. Contar direitinho, mas de uma maneira séria, para a criança entender que isso aí é uma coisa da vida e de Deus, porque Deus é que promove tudo aquilo. Então tem que haver muito amor e muito respeito em tudo. E assim a criança também começa a entender, a ter amor e respeito. Amor pelas obras de Deus. Porque Deus não é um brinquedo, né? O que Ele faz é tudo correto. Às vezes nós é que distorcemos um pouco o assunto, né? Mas Ele faz tudo correto, então a gente tem que respeitar muito. E eu procurei seguir esse modelo de vida, sabe? E fazendo eles entender sempre que a coisa era assim, e era correto e tinha que ser respeitado. Bela mensagem que a senhora passou para as mães agora. Nunca vi uma mensagem tão atualizada. Então, era isso. Só isso que eu queria conversar com você. Agora eu vou dar um beijo na senhora, porque que bom. Coisa mais boa. Deus que te abençoe. Viva, minha querida netinha amada. Amada, muito amada. Que vó maravilhosa que eu tenho. Você é uma joia para nós, sabe? Que Você é uma joia preciosa. Então tá bom. Então, um beijo. Um beijo para você, para todos. Obrigada por essa oportunidade. Que isso.